do Luiz Felipe Madre Gonçalves e do Luiz Henrique Valasque, que vão falar aí sobre consentimento e legítimo interesse como hipótese de tratamento de dados pessoais na Lei Geral de Proteção de Dados. Paradoxos e convergências. Quem que vai apresentar? É com vocês, meu pessoal. Boa noite, sou eu, Luiz Felipe, que irei apresentar. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao presidente Rodrigo Deda, ao vice Rafael Agnes, que tem realizado aí um trabalho brilhante na comissão, agregando muitas pessoas de qualidade. Também todos os integrantes do GPD de Proteção de Dados. Os encontros foram muito frutíferos e refletem na qualidade dos trabalhos que apresentaremos hoje. Então, agradeço a todos os membros em nome do Rafael e do Colhado. Bom, o artigo que apresento hoje, escrito com o Danton e o Luiz Henrique, leva por título Consentimento e Legítimo Interesse como hipóteses de tratamento de dados pessoais na LGPD, paradoxos e convergências. Nós optamos por começar a apresentação do artigo contextualizando um pouco do momento histórico na questão sociológica em que vivemos no capitalismo informacional. Isso quer dizer que os dados são a base para a tomada de decisões de pessoas e empresas. Por isso, tão importante no momento falar numa lei de proteção de dados. Aqui no Brasil, temos prestes a entrar em vigor a LGPD, e ela traz um conceito legal de dados pessoais que a gente chama de um conceito expansionista, porque ele não só abarca pessoas identificadas, como também identificáveis. Essa pequena diferença acaba tendo uma importância na interpretação de casos concretos, que abarca muito mais casos do que se fosse meramente pessoas identificadas. A questão do tratamento, como foi muito bem já abordada pela professora Cíntia, também aí abrange desde a coleta até a eliminação dos dados, então todo o ciclo de vida do dado pessoal está sob a tutela da LGPD. Nós olhamos, então, dada essa realidade do capitalismo informacional, quais seriam as hipóteses de tratamento legalmente previstas pela LGPD que dariam aso a desenvolvimento de tecnologia e novos modelos de negócio, e observamos que o consentimento e o legítimo interesse são aquelas hipóteses de tratamento mais abrangentes e que não estão tão vinculadas a um caso concreto específico. Das 10 hipóteses da regra geral de tratamento de dados, as outras 8 acabam sendo um pouco mais restritas a casos específicos. Por isso, nosso interesse nessas duas hipóteses de tratamento. Bom, então agora vamos analisar uma a uma. Primeiro aqui começa com o consentimento. Ele tem um conceito legal ali chamado de um conceito qualificado, porque não basta a expressão da vontade do titular, ela tem que ser qualificada como livre, informada, inequívoca e para uma finalidade determinada. Se não preenchidos esses requisitos, o consentimento, mesmo que expresso, não seria válido. O que se observa é que apenas a norma do dever ser acaba não sendo concretizada no dia a dia, nos casos concretos, pelas dificuldades do limite dessa hipótese de tratamento que abordaremos aqui. Primeiro, porque os titulares de dados pessoais demonstram-se perante os agentes de tratamento como hipervulneráveis. Isso é, eles além de não compreenderem a tecnologia por trás do negócio, eles não têm como debater as cláusulas de questão das políticas de privacidade. Isso é imposto de cima para baixo, de uma forma muito similar como ocorre com a questão dos contratos de adesão. Além disso, temos também a fadiga do consentimento, que é o termo utilizado pela doutrina para caracterizar o que todos nós vivemos no dia a dia, que é a dificuldade de ler todas as políticas de privacidade e aprofundar quais seriam os dados que seriam tratados para a utilização daquela ferramenta. Acaba que, na maioria das vezes, o titular consente sem nem mesmo ter se dado ao trabalho de ler toda a política de privacidade. Por fim, mesmo que superadas essas duas etapas, o consentimento se demonstra muitas vezes falho, em virtude
de dissonâncias cognitivas, que são as dificuldades do cidadão médio tomar decisões realmente racionais. Estudos de economia comportamental demonstram que o sujeito prefere por ganhos imediatos em detrimento de algumas perdas que se prolongam no tempo. Isso é muito observável em alguns aplicativos e sites, inclusive em debates como teve recentemente no FaceApp. Acaba que o titular do dado abre mão mesmo ciente de que virá a ser lesado. Agora parto então para o legítimo interesse, que é a segunda hipótese de tratamento a ser estudada no nosso artigo. E o que acontece é que o legítimo a lei ali no artigo 7º e artigo 10º traz alguns nortes para a compreensão do Instituto, porém não traz exatamente o que seria um legítimo interesse. Esses nortes principais seriam respeito a direitos fundamentais, a existência de uma finalidade legítima para situações concretas, respeitadas as legítimas expectativas do usuário, a minimização do tratamento de dados, que é o tratamento de dados estritamente necessários para a finalidade, e a existência de transparência. A adoção do legítimo interesse enquanto conceito jurídico indeterminado pode aparecer à primeira vista uma falha, um equívoco do legislador, porém não foi exatamente assim. Inclusive, nas nossas pesquisas, encontramos que nos debates do processo legislativo optou-se, porque assim fosse, para dar perenidade à norma. Então, a norma acaba sendo recriada ao longo do tempo de acordo com o contexto e não perde sua eficácia, não perde a capacidade de regrar a situação concreta. Para tanto, acabamos retomando alguns conceitos hermenêuticos que ajudam a compreender o que seria essa recriação da norma. Primeiro, a diferença entre texto e norma, que diz que o texto, o enunciado linguístico, é apenas o ponto de partida para a criação da norma. A norma deve ser compreendida dentro de todo o ordenamento jurídico, levando em consideração demais legislações e, especialmente, a Constituição Federal. Trago aqui uma brincadeira, uma questão um pouco mais lúdica para a compreensão dessa questão relacional das normas, que é a hipótese do banheiro. Se vou até um banheiro público e encontro um sinal linguístico, um texto, dizendo M, pouco posso saber sobre a norma que ele exprime. Porém, se apresento a vocês que o outro sinal linguístico que se relaciona com M é um F, posso saber que é M de masculino e F de feminino. É interessante notar que se troco o sinal linguístico da outra porta e ponho para um H, eu agora mudo totalmente a norma e esse M que antes denotava ali uma questão do masculino, agora é de mulher, enquanto o H é de homem. Isso se dá também no ordenamento jurídico e vai se dar com o legítimo interesse na interação com as demais normas da LGPD e da Constituição em especial. Para que isso não fique tão vago, a doutrina e até mesmo jurisprudência, todos os operadores do direito costumam aplicar o que chamamos de cânones interpretativos. Eles são etapas para a interpretação que dão transparência e previsibilidade e permitem um diálogo intersubjetivo entre os operadores do direito. É assim que se constrói a norma, é assim que temos segurança jurídica que o legítimo interesse não será aplicado de forma totalmente arbitrária. Pensando nisso, o cânone interpretativo mais famoso para o legítimo interesse foi desenvolvido pelo grupo de estudos do artigo 29 do âmbito da União Europeia, que segue a mesma lógica parecida ali que todos conhecem do teste de proporcionalidade. Então, ele antes pergunta qual seria a legitimidade concreta do interesse do agente que opera os dados, do titular, né? E, em seguida, pergunta se esse tratamento de dados realmente precisa ser feito à necessidade. Com essa quantia de dados, eu não posso minimizar ou, eventualmente, até usar uma hipótese legal menos abstrata, se eu posso usar algo que dê mais concretude
a questão dos direitos do titular, o balanceamento, que é a sintonia fina, ver se as vantagens e desvantagens acabam compensando ao titular aquele tratamento de dados, e, por fim, ele pergunta se existem salvaguardas para caso exista algum tipo de violação ou que não exista mais interesse do titular no tratamento desses dados. O exemplo mais famoso é a necessidade de existência do opt-out. Vou trazer bem brevemente, porque o tempo é apertado, o exemplo demonstrado e disponibilizado, quem tiver interesse, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados do Reino Unido, a ICO. Ela traz esse exame multifatorial bem delimitado, com várias perguntas. Não vou poder me estender aqui, porém, fica aqui o exemplo, e é muito interessante ver as perguntas e ver etapa a etapa para a compreensão do que é o legítimo interesse. Fecho, então, a conceituação dos dois institutos e vou para a nossa conclusão, que são os paradoxos de convergência entre as hipóteses de tratamento. Primeiro, temos como paradoxos a compreensão de que os dois institutos trabalham de forma complementar. Quando eu posso aplicar geralmente eu olho para a questão se eu consigo ter um consentimento sem vícios, se é possível que eu recolha esse consentimento, é válido, eu vou adotar pelo consentimento. Porém, diante da dificuldade de coleta do consentimento, ali a questão dos vícios forem impactar muito ou não tem uma relação prévia com o titular, eu opto pelo legítimo interesse. Então, eles andam casados na opção do agente de tratamento de dados. Por isso chamamos de paradoxos. Eles estão em polos opostos, porém identificamos de convergência que ambos são hipóteses de amplo espectro de aplicabilidade e residuais em relação às outras hipóteses de tratamento, e ambos devem seguir práticas de privacy by design, que são práticas que colocam como pré-requisito para o desenvolvimento do produto ou serviço a questão da proteção de dados em primeiro lugar. Então, já parte de uma premissa de proteção de dados para depois desenvolvimento do serviço ou do produto. Fica o convite para que todos leiam o nosso artigo. Lá teremos as referências e as questões abordadas com maior profundidade. Retomo a informação aqui que o artigo, embora eu esteja apresentando, foi escrito por Danton, por mim e por Luiz Henrique Valasque. Fica o convite, se tiverem dúvidas ou quiserem aprofundar, para que nos adicionem em redes sociais e teremos o prazer de conversar com todos.